Mosca doméstica. A mosca doméstica parece um inseto comum do dia a dia. Ela vive em casas, mercados, lixeiras e locais com restos de alimento. Ela não surge do nada. Ela vem de ambientes com matéria em decomposição, como lixo exposto, esgoto e resíduos orgânicos. O movimento dela é rápido e constante. Ela pousa em superfícies sujas e logo depois pousa em comida exposta. Esse é o ponto mais importante do seu comportamento. Ela não limpa o corpo ao trocar de lugar. Ela carrega partículas microscópicas no corpo. Nas patas e na boca podem se fixar bactérias e micro-organismos, e eles são levados de um ambiente para outro em poucos segundos. Isso cria uma ponte invisível entre sujeira e alimento. Entre as doenças associadas a esse tipo de contaminação estão infecções intestinais, como diarreias infecciosas, salmonelose e cólera em regiões com saneamento frágil. Também pode haver transmissão de parasitas intestinais em ambientes contaminados. O risco não vem do inseto em si, mas do que ele transporta sem ser percebido. Um detalhe importante é o comportamento de pouso. Ela explora o ambiente com pequenas paradas, como se estivesse testando tudo ao redor: mesa, paredes, comida e lixo. Em sequência rápida, em muitos casos, o perigo não é imediato, ele acontece depois. Quando o alimento contaminado é consumido sem perceber, no ciclo urbano, ela se adapta facilmente, porque depende apenas de resíduos humanos para sobreviver. Isso faz dela uma das espécies mais presentes em ambientes domésticos no mundo inteiro. O que parece apenas um inseto incômodo, na prática, funciona como um vetor mecânico de doenças, ligando ambientes contaminados a lugares onde as pessoas vivem e se alimentam. Mosca da fruta. A mosca da fruta aparece quando frutas começam a amadurecer demais. Ela não surge por acaso. Ela é atraída pelo cheiro da fermentação. Esse cheiro indica uma mudança química no alimento e também o crescimento de micro-organismos invisíveis. Ela vem do ambiente externo, janelas abertas, feiras e até frutas já contaminadas trazidas para dentro de casa. Uma única fruta esquecida pode ser o ponto de início. O movimento dela é leve e quase silencioso. Ela pousa na superfície da fruta, explora por alguns segundos e logo inicia o processo mais importante do seu ciclo: a deposição de ovos em pequenas fissuras. Em pouco tempo, esses ovos se transformam em larvas e a fruta começa a se degradar por dentro. O que parecia apenas um alimento esquecido vira um ambiente ativo de decomposição. Um detalhe importante é a velocidade desse processo. Ele acontece rápido, muito mais rápido do que a maioria das pessoas percebe. Quando se nota, a infestação já está avançada. O perigo não está em uma única mosca, mas na capacidade de multiplicação silenciosa. Uma pequena presença pode se tornar dezenas em poucos dias e se espalhar facilmente por outras frutas próximas. Em termos de saúde, o principal risco é a contaminação do alimento, a aceleração da fermentação e a perda rápida da qualidade dos alimentos armazenados. Ela não precisa de muito para começar. Um pedaço de fruta madura já é suficiente, e isso faz dela uma das espécies mais comuns em cozinhas ao redor do mundo. Mosca varejeira. A mosca varejeira chama atenção pela aparência metálica, verde, azul ou dourada, um brilho forte que reflete a luz do sol. Mas esse visual esconde o ambiente onde ela vive. Ela está diretamente ligada à decomposição intensa, principalmente em animais mortos e matéria orgânica em deterioração. Ela chega rápido, às vezes em minutos. O cheiro da decomposição funciona como guia e direciona o voo com precisão. O comportamento é imediato. Ela pousa e, quase sem pausa, inicia a postura de ovos, em grande quantidade, em pontos estratégicos da matéria orgânica. Em pouco tempo, surgem larvas em massa, movimento constante, uma transformação rápida e visível do ambiente. Esse processo é tão eficiente que é usado em estudos forenses, para estimar o tempo de morte em investigações. Mas o ponto mais importante aqui é o perigo. A mosca varejeira pode carregar micro-organismos do ambiente de decomposição. Bactérias e agentes patogênicos podem aderir ao seu corpo e ser levados para áreas próximas: solo, água, vegetação e até locais frequentados por outros animais. Isso cria um risco de contaminação indireta, principalmente em ambientes abertos, onde ela circula entre decomposição e áreas vivas sem barreiras. O voo dela é curto, mas extremamente eficiente. Conecta rapidamente diferentes pontos do ambiente. Um detalhe marcante é essa velocidade do ciclo. Ela transforma a matéria morta em nova vida de insetos em poucas horas, mas também pode espalhar contaminação nesse mesmo processo. Por isso, mesmo sendo parte natural do ecossistema, ela representa um ponto sensível de risco biológico em ambientes expostos. Mosca de estábulo. A mosca de estábulo vive próxima de animais de criação, geralmente em fazendas, currais e áreas de pasto. Ela não depende apenas de resíduos orgânicos. O comportamento dela é mais agressivo do que parece. Em muitos casos, ela se alimenta de sangue. Ela pousa no animal, testa a superfície da pele e pode perfurar a região para se alimentar, principalmente em áreas expostas e sensíveis. Esse contato não é único, ele se repete várias vezes no mesmo animal, como um ciclo insistente de pouso e ataque. O resultado aparece no comportamento do rebanho. Os animais ficam inquietos, movimentam-se constantemente, tentam afastar o inseto com o corpo, com o rabo, com batidas rápidas de cabeça. Esse esforço contínuo tem efeito direto. Eles descansam menos e gastam energia tentando se proteger. Em infestações maiores, o impacto cresce.
O estresse constante afeta o ganho de peso e reduz a produtividade no ambiente rural. Leite, carne e bem-estar geral do rebanho. O perigo principal está na persistência. Ela retorna ao mesmo alvo repetidamente, mesmo após ser afastada, mesmo após interrupções constantes. Esse padrão cria uma pressão contínua sobre o animal. Não é um ataque único, é uma repetição ao longo do dia. Um detalhe marcante é essa ligação direta entre inseto e comportamento do rebanho. Pequena em tamanho, mas capaz de alterar completamente a rotina de um grupo inteiro de animais. Mosca do olho. A mosca do olho é atraída por regiões úmidas do rosto, principalmente ao redor dos olhos, onde há secreções naturais e umidade constante. Ela não pousa apenas uma vez. Ela retorna, de forma repetitiva, quase como se insistisse no mesmo ponto. Esse comportamento cria irritação imediata. O contato é leve, mas constante, e isso torna a presença difícil de ignorar. Em animais, a reação é visível. O corpo tenta se defender o tempo todo, balançar de cabeça, movimentos rápidos do rosto, agitação contínua sem descanso. É como se o animal estivesse em alerta permanente, tentando interromper algo que sempre volta. A mosca busca alimento nessas regiões, secreções naturais, partículas orgânicas muito pequenas, fontes fáceis e acessíveis. O problema aparece na repetição do contato. Cada pouso é curto, mas o retorno é constante, e isso mantém o ciclo ativo durante longos períodos. Em alguns casos, esse contato frequente pode facilitar a transferência de micro-organismos, principalmente em ambientes com poeira, suor e contato com outros animais. O perigo não está em um único pouso, mas na insistência contínua, no retorno ao mesmo ponto várias vezes seguidas. Um detalhe marcante é esse padrão quase fixo. Ela não explora o rosto inteiro de forma aleatória. Ela escolhe uma área e volta para ela repetidamente, criando uma sensação de presença constante, mesmo sendo um inseto pequeno. Mosca do esterco. A mosca do esterco vive em ambientes com fezes de animais, principalmente em pastagens, currais e áreas de criação. Ela não aparece por acaso. Ela nasce diretamente nesse tipo de ambiente, onde há matéria orgânica em decomposição constante. O ciclo de vida começa ali. A fêmea deposita os ovos no material orgânico. Em pouco tempo, as larvas surgem e se desenvolvem rapidamente, aproveitando a alta concentração de nutrientes. Esse processo faz parte da decomposição natural. Ele ajuda a reciclar matéria orgânica no solo, mas também cria um ambiente com alta carga de micro-organismos, bactérias, fungos e outros agentes invisíveis ao olho humano. Tudo concentrado no mesmo ponto. Em áreas rurais, isso ganha escala. A mosca pode se mover entre diferentes locais de criação, estábulos, currais e áreas de pasto próximas, levando consigo partículas do ambiente onde nasceu. O voo dela é curto, mas suficiente para conectar vários pontos contaminados, sem que isso seja percebido facilmente. O perigo está exatamente nesse ciclo fechado. Ela nasce em um ambiente altamente contaminado, se desenvolve nele e circula entre locais onde animais estão expostos. Isso facilita a transferência indireta de micro-organismos entre fezes, solo e superfícies próximas aos animais. Um detalhe marcante é essa ligação direta entre origem e movimento. Ela não se afasta do foco de contaminação. Ela gira em torno dele, mantendo o ciclo ativo dentro do mesmo ecossistema rural. Mosca branca. A mosca branca vive em plantas e folhas, principalmente na parte inferior das folhas, onde o ambiente é mais protegido e úmido. Ela se alimenta da seiva vegetal, uma fonte constante de nutrientes para o seu desenvolvimento. Mas esse processo enfraquece a planta com o tempo. No início, quase não é percebida. Pequenos pontos claros nas folhas, movimento leve quando a planta é tocada. Nada que chame atenção imediata, mas o cenário muda quando a população cresce. Elas se agrupam em grande quantidade e começam a sugar a seiva de forma contínua. As folhas perdem cor, ficam amareladas, depois enfraquecidas e começam a cair com mais facilidade. O crescimento da planta fica comprometido, brotações novas surgem mais fracas, e o desenvolvimento geral desacelera. Em ambientes agrícolas isso se espalha rápido. Uma planta infectada pode servir de ponto de partida, e a infestação avança para outras culturas próximas. O voo dela é curto, mas suficiente para migrar entre plantas vizinhas, criando uma cadeia silenciosa de contaminação vegetal. O perigo está justamente na ausência de sinais iniciais claros. Quando o dano se torna visível, a infestação já está avançada. Um detalhe marcante é essa atuação silenciosa. Ela não destrói de forma imediata. Ela enfraquece aos poucos, até que a planta perde vitalidade sem que o início tenha sido percebido. Mosca da casa selvagem. São moscas semelhantes à mosca doméstica em ambientes naturais. Essas moscas pertencem ao mesmo grupo da mosca doméstica, mas não vivem dentro de casas ou cidades. Elas ocupam florestas, campos e áreas pouco alteradas pelo ser humano. Elas não dependem de lixo urbano, nem de restos de comida humana. Seu ciclo acontece completamente na natureza, entre folhas em decomposição, solo úmido e matéria orgânica natural. O comportamento é discreto. Elas pousam, observam e mudam de lugar rapidamente, sempre próximas de fontes naturais de alimento. O voo é curto, mas constante, conectando diferentes pontos do ambiente.
sem chamar atenção. Existe um detalhe importante nesse movimento. Mesmo sem contato direto com humanos, elas ainda participam do transporte de micro-organismos entre solo, vegetação e matéria em decomposição. Isso cria uma ligação invisível dentro do ecossistema, onde bactérias e outros agentes circulam naturalmente. O perigo não está na proximidade com pessoas, mas no papel silencioso que exercem no ambiente. Elas ajudam a manter o ciclo da decomposição ativo, mas também podem transportar partículas biológicas entre diferentes áreas. Um detalhe marcante é esse contraste. Elas não invadem casas, não aparecem em cozinhas, mas continuam fazendo o mesmo trabalho que suas versões urbanas, só que longe da vista humana, no meio da natureza, mantendo processos que acontecem o tempo todo sem serem percebidos.